Semana temática: Mistérios do Vaticano. Episódio 1. O terceiro segredo de Fátima. Profecias e conspirações. Em 1917, 3 crianças portuguesas afirmaram ter recebido mensagens da Virgem Maria. O que parecia apenas uma revelação divina se transformou em um dos maiores segredos da Igreja Católica. 2 deles foram revelados, mas o terceiro, o chamado Terceiro Segredo de Fátima, permaneceu oculto por mais de 80 anos. O que realmente foi dito naquela profecia e por que o Vaticano hesitou tanto em revelá-la? Hoje você vai conhecer em detalhes a história desse segredo e as conspirações que até hoje envolvem a Santa Sé. Bloco 1. O Milagre de Fátima. Era a Primeira Guerra Mundial. Portugal estava mergulhado em incertezas. Em meio ao caos, 3 crianças, Lúcia dos Santos, de apenas 10 anos, e seus primos Jacinta e Francisco Marto, afirmaram ter visto uma senhora mais brilhante que o sol. Essa figura, que mais tarde seria reconhecida como a Virgem Maria, transmitiu mensagens, promessas e advertências. A multidão que presenciou o Milagre do Sol em 13 de outubro de 1917, milhares afirmaram ver o astro dançar no céu. Relatos de descrentes que se converteram após o fenômeno. O impacto imediato na fé popular e na postura da igreja. Mas o que chamou mais atenção foram os 3 segredos entregues às crianças. 2 deles vieram à tona relativamente rápido. O terceiro, no entanto, permaneceu guardado a 7 chaves, em cofres do Vaticano. Bloco 2. Os 3 segredos. O primeiro segredo descrevia uma visão aterradora: o inferno. Crianças de apenas 10 anos viram o sofrimento das almas condenadas. O segundo segredo previu uma nova guerra ainda pior que a primeira, caso a humanidade não se convertesse. Décadas depois, muitos relacionariam essa mensagem direta à Segunda Guerra Mundial. Trechos de relatos de Irmã Lúcia sobre a visão. Como o segundo segredo também previa a ascensão da Rússia e a necessidade de sua consagração ao Imaculado Coração de Maria, a ligação com a Guerra Fria e a expansão do comunismo. Mas havia ainda um terceiro segredo, um que não foi revelado em 1941, quando Lúcia escreveu os anteriores. Ela o guardou em envelope lacrado, entregue diretamente ao Vaticano, com a condição de que fosse revelado apenas em 1960. Ou após sua morte. O que havia ali de tão explosivo? Bloco 3. A divulgação do terceiro segredo. Imagens de João Paulo II e da Praça de São Pedro em 2000. Foi apenas no ano 2000, sob o pontificado de João Paulo II, que o Vaticano decidiu tornar público o chamado Terceiro Segredo. Segundo a versão oficial, tratava-se de uma visão de um bispo vestido de branco, caindo ao chão, morto por soldados. O Vaticano interpretou essa visão como uma referência ao atentado contra o próprio João Paulo II, ocorrido em 1981. Explicação sobre o atentado na Praça de São Pedro, em 13 de maio de 1981, exatamente no aniversário da primeira aparição de Fátima. A convicção de João Paulo II de que havia sido salvo pela Virgem Maria. O cardeal Joseph Ratzinger, futuro Bento XVI, afirmou que a profecia estava concluída. Mas será que a visão divulgada era realmente o conteúdo integral do segredo? Muitos estudiosos e fiéis acreditam que não. Bloco 4. As controvérsias. Diversos autores argumentam que o Vaticano revelou apenas parte do conteúdo. O texto divulgado falava apenas de uma visão simbólica, sem as palavras interpretativas da Virgem Maria. Onde estaria essa explicação? Teria sido escondida? Relatos de padres que afirmaram ter visto um texto diferente, contendo descrições do fim dos tempos e de uma crise profunda na igreja. O testemunho do cardeal Ciappi, teólogo papal, que teria dito em carta: a apostasia na igreja começa no seu topo. A teoria de que a igreja quis evitar pânico global. Se isso for verdade, então o terceiro segredo não falava apenas de atentados ou visões, mas de uma apostasia que envolveria o coração do Vaticano. Bloco 5. O que poderia estar oculto?
Imagens de guerras modernas, divisões na igreja, multidões em protesto. Se a mensagem falava de apostasia, isso poderia explicar a hesitação da igreja em revelá-la. Uma crise interna, escândalos, divisões doutrinárias. Todos esses elementos marcaram o catolicismo ao longo do século XX e XXI. Alguns relacionam o segredo a escândalos de abusos sexuais na igreja. Outros acreditam que fala de guerras globais e catástrofes ainda por vir. A hipótese mais radical: o segredo traria uma data para o fim do mundo. Oficialmente, o Vaticano nega qualquer ocultação, mas a dúvida permanece. O que exatamente foi entregue em Fátima? E por que demoraram tanto a revelar? Imagens finais de Fátima ao entardecer. Fiéis em procissão com velas. O terceiro segredo de Fátima é mais do que uma mensagem religiosa. Ele é um espelho das tensões entre fé, poder e medo coletivo. A revelação de 2000 encerrou a questão oficialmente, mas para milhões de fiéis, o verdadeiro segredo continua trancado nos cofres do Vaticano. Será que a humanidade ainda não está pronta para conhecer toda a verdade? O que você acha? Se esse mistério te prendeu até aqui, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe. Essa foi apenas a primeira parte da nossa série Mistérios do Vaticano. No próximo episódio, vamos entrar nos corredores proibidos dos arquivos secretos do Vaticano. Você não pode perder.